Bom, gente, com esse vídeo eu começo a falar sobre volumes finitos. Aqui são os primeiros passos, vou dar as ideias principais, o que é o método e como é que a gente faz para obter as equações na forma discretizada. O curso todo é sobre volumes finitos, então a gente vai ficar o resto do curso falando sobre pequenas coisas, pequenas particularidades, tá? E isso efetivamente começa aqui hoje. Tá? O método de volumes finitos, né? As principais características do método, né? As equações de transporte são integradas no volume de controle, então eu vou integrar as equações. Quais equações? A conservação da massa, a conservação da energia, a quantidade de movimento, seja lá a equação que eu estiver trabalhando. E da mesma forma que a gente fazia lá, quando a gente estava deduzindo as equações, a gente vai fazer, na verdade, um balanço dessas quantidades no volumezinho de controle ali. Que agora ele não é mais infinitesimal, e sim é um volume de controle de um determinado tamanho. Aqui eu vou demonstrar ele como sendo um ΔX e um ΔY, que não vão tender a zero. Eles têm uma dimensão pequena, mas tem. E o interessante também do método de volumes finitos é que tu consegue pegar, incorporar na formulação e na discretização aspectos que são observados na física do problema. Então um exemplo típico é tipo, o escoamento vai ter uma direção predominante. Eu consigo incorporar essa informação na discretização. E isso ajuda bastante para que você obtenha uma solução consistente, para que a solução seja estável, consiga uma convergência e coisa e tal. Mas para fazer isso, tem um monte de coisinhas que a gente precisa entender para poder fazer as escolhas corretas na hora de fazer o programa ou mesmo na hora de usar o aplicativo. Tá? Só relembrando aqui, né? Domínio físico, então o cinza seria minha área, o meu volume, o pretinho, o contorno aqui. Quando eu faço uma discretização por diferenças finitas, eu fico só com pontos, tá? Eu mantive o domínio físico no fundo aqui, mas na verdade o que eu tenho é o pontos, né? E quando eu trabalho com volumes finitos, eu deixo de ter pontos, eu passo a ter volumes. Então cada quadradinho desse aí é um volume. Então, da mesma forma que eu calculava aqui uma temperatura, ou uma pressão, ou uma velocidade para cada ponto, agora eu vou calcular uma temperatura, ou uma pressão, ou uma velocidade para cada volume. E essa pressão, essa propriedade vai ser representativa desse volume todo. Tá? Então, claro, depois a gente interpola, mas o que é calculado é para cada um desses volumes eu calculo um valor de temperatura, por exemplo, que é a minha propriedade que eu vou mostrar aqui, né? Eu vou trabalhar aqui. Bom, tem dois jeitos da gente obter a forma discretizada das equações, né? São equivalentes, né? Realizar um balanço das propriedades no volume de controle, ou inverso, né? Eu já tenho a equação, eu vou integrar essa equação no volume de controle, certo? Porque eu quero chegar naquela forma discretizada lá em função de ΔX, ΔY. A mesma coisa se vocês fizerem em finanças de transporte, também em materiais lá, quando faziam um balanço de forças lá num elemento infinitesimal. A diferença aqui é que o elemento, você não vai fazer aquela parcela de vamos fazer com que ΔX, ΔY e ΔZ tendam a zero. Não, essa etapa não tem aqui. Por quê? Porque o elemento não é infinitesimal, ele é finito. O volume é finito. Mas é a mesma coisa. Então quem acompanhou bem lá vai acompanhar muito fácil aqui, vai de cara captar qual é a ideia de volumes finitos, que é conservar as propriedades. Eu tenho que conservar as quantidades através do volume de controle. O exemplo que eu falei no outro slide, se o meu escritório é um volume de controle e a sala ao lado é outro volume de controle, eu não posso sair do escritório com 70 kg e chegar na sala ao lado com 75 kg. Não estou conservando uma das minhas propriedades, que é a massa. Tá? Então essa é a chave em volumes finitos. Bom, então vamos lá. Vou fazer para a conservação da massa, tá? Que é o mais simples. Eu peguei aqui, aquela discretização lá, peguei um volume qualquer aqui, lá do meião lá. E esse volumezinho aqui é onde eu vou fazer, eu vou calcular minhas propriedades. No caso, eu vou começar fazendo balanço no volume de controle. Então o que seria o balanço? Eu vou ver o que está entrando e o que está saindo de massa nesse volume de controle. Eu vou assumir regime permanente, então não há acúmulo de massa dentro do volume de controle, para facilitar as coisas, né? Primeira abordagem.
Então o que acontece? Ó, é o clássico também, né? Então eu tenho x, y, eu assumo que o que está entrando no volume de controle é embaixo e à esquerda, e o que está saindo no volume de controle à direita e em cima, né? Seguindo aqui a direção que a gente usualmente usa como positivo, tá? Então o balanço, né, para o regime permanente, né, esse balanço aí simplesmente fica, ó, o que entra, MW mais MS, é igual ao que sai, ME mais MW. Ou se eu quiser arrumar, né, ME menos MW é igual a MN menos MS. Certo? Então passei esses dois para o lado de lá, só isso. Simplesmente isolei. E a equação da conservação da massa, que a gente está cansado de usar e trabalhar com ela, né? Na forma bem simples aí. Bom, é a forma discretizada? É mais ou menos, né? Mas o que a gente trabalha, na verdade, é escrever essas vazões mássicas em função das velocidades e das áreas, né? Então, o que acontece? A vazão mássica na fronteira E, né? O IST aqui, né? Ela vai ser quem? A velocidade, o U, vezes a área. Olha que a área aqui como a fronteira o volume bidimensional, né? A área seria o delta Y vezes o que está entrando no slide. Então seria 1, né? Então seria delta Y vezes 1. Então a área aqui, ó, delta Y vezes 1. Isso seria a vazão volumétrica. Para converter para vazão mássica, né? Porque o que se conserva é a vazão mássica, não a volumétrica. Eu tenho que multiplicar isso aí pela massa específica. No caso, ρ. Vou fazer a mesma conta em E, em W, em N e no sul. A nomenclatura é a mesma que eu usei lá em diferenças finitas, né? Então, E, W, N, S, né? East, West, North e South. E é a mesma coisa, não tem muitas diferenças. Então aqui, ó, já tenho a conservação da massa da forma discretizada. Tá? Já dá para resolver daqui? Não tem muita coisa pela frente ainda evoluindo nisso, tá? Mas essa aqui é a forma simples, né, que fica, né, a conservação da massa para um regime permanente na forma discretizada. Estou integrando ela, né? Na verdade eu integrei em cada uma das fronteiras, eu integrei a conservação da massa. Só isso. Tá? Essa é uma forma. Provavelmente a forma preferida aí dos engenheiros, que estão acostumados a fazer esses balanços. Se você gosta de trabalhar direto com as equações, você pode vir pelo outro lado, né? Então, ó, a integração da equação diferencial no volume de controle. Antes de efetivamente fazer essa integração, eu queria chamar a atenção do seguinte, ó, que para trabalhar com volumes finitos, eu preciso escrever as equações na forma conservativa. O que é a forma conservativa? Os fluxos ficam dentro da derivada. Então eu estou destacando ali o fluxo de massa, né? Essa é a equação da conservação da quantidade de movimento. Então, ó, ρU, estou destacando ali os fluxos. Talvez nem devesse aqui, né? Isso aqui não é efetivamente um fluxo, tá? Mas aqui, ó, é o fluxo da quantidade de movimento, ó. ρU e ρU V é a quantidade de movimento aqui. Esqueçam esse aqui que eu ratei, tem que tirar. Tá? Então, na quantidade de movimento, esse fluxo tem que ficar dentro da derivada. Por quê? Eu vou mostrar isso, vai ter um vídeo lá, vai ter uma aula que eu vou mostrar isso especificamente, discretizando, isso fica bem claro. Mas nesse momento, tudo que vocês precisam saber é isso, que eu tenho que manter essa forma conservativa das equações. Eu não posso calcular, porque ó, se for regime permanente, se for escoamento incompressível, o que acontece? Eu posso simplificar essa equação aqui dessa forma aqui. A gente fez na aula síncrona, na última aula síncrona. Tá? Fizemos numa dessas aulas síncronas, acho que foi a última. Né? Então, é a mesma equação. Se for para escoamento incompressível, é a mesma equação. Mas para discretizar, eu tenho que usar a forma conservativa e manter os fluxos dentro das derivadas. Tá bom? Acreditem, em algum momento agora, durante o curso, eu vou mostrar para vocês por que isso é tão importante. Então vamos lá, conservação da massa, né? Eu posso escrever a equação essa aqui, né? A gente já trabalhou com ela, dρu dx mais dv dρv dy igual a zero, né? Isso é a conservação da massa incompressível, não tem nenhuma outra simplificação, só que é incompressível. Acaba desaparecendo o termo transiente também, porque o ρ é constante.
Na forma vetorial, eu prefiro trabalhar na forma vetorial no momento que eu vou integrar as equações. Por quê? Porque eu preciso integrar essa equação no volume de controle. Basicamente eu botei aqui a integral, né, e no dv aqui. Tá? Aí eu faço uma transformação que facilita muito a minha vida, né? E que eu preciso dela para realmente poder quantificar as coisas na fronteira do volume. Então eu aplico o chamado teorema da divergência. Eu não vou explicar o teorema da divergência aqui, quem não lembra corre atrás, tá? Mas essencialmente ele diz o seguinte, que essa integral de volume do divergente de um campo vetorial é igual, é equivalente a uma integral de área desse campo vetorial escalar dA. Eu botei um n aqui, escalar n dA, né? É a mesma coisa. Então isso aqui, você prova que o que acontece dentro do volume, que é esse vermelhinho aqui, né? Salmão aqui, pode ser determinado observando o que ocorre na fronteira do volume, quando você tem um campo vetorial, né? Que passa por esse volume de controle. No caso aqui, o meu campo vetorial é a velocidade. Tá? Então essa é uma transformação muito útil lá que vem da matemática lá e teorema da divergência. Então eu transformo a integral de volume numa integral de superfície. Certo? Então aqui eu tenho o meu campo vetorial, né? E eu desenhei aqui, como se ele estivesse passando em cada uma das das faces aqui, eu tenho 4 faces, né? E, W, N e S, tá? E eu marquei aqui também, para quem não lembra, o vetorzinho unitário da normal é sempre para fora, né? Sempre para fora do meu volume, sempre aponta para fora, tá? Isso é por definição, para que eu possa fazer as minhas operações vetoriais lá, tá? Não posso esquecer disso, senão fura, eu vou acabar errando nos sinais, tá? Então, de novo, vou repetir o meu vetorzinho. O que acontece? Quando eu fizer esse produto vetorial aqui, de V escalar N em E, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade, eu vou ter eu vou decompor, na prática, eu vou decompor a velocidade na direção de N. Isso? Quem lembra lá dos cálculos da vida lá. Então, o que acontece? Eu decompus essa velocidade na direção de N e calculei o E. Aqui é a mesma coisa, só que o N está para fora e o V está para dentro. Na prática, esse ângulo aqui é maior que 90 graus, então vai ficar menos o W. Em cima, eu vou ter a componente, vai ser o Vn, né, a velocidade na direção normal, a componente na direção x, né, que é o Vn, casualmente é o mesmo N aqui, mas esse N é da posição, né, não é de normal. E embaixo também, eu tenho Vs, né, que aqui no ponto S, como o ângulo é maior do que 90, vai dar negativo. Então, esses aqui são equivalentes, eu só efetuei o produto vetorial. Tá bem? Então, só para destacar, né, a areazinha ali, essa cor aí estranha, esse salmão, é o volume, e a fronteira do volume de controle é o meu azulzinho. Tá? Então, eu vou integrar na fronteira do volume de controle, ali, né? E o que vai acontecer? Eu tenho 4 fronteiras. Eu vou integrar, eu vou dividir essa minha integral em 4. Uma em E, W, N e S. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer essa integral. Lembrem que esse cara não é infinitesimal, mas as quantidades aqui dentro a gente vai assumir elas como constantes. Então essas integrais elas ficam simples de fazer. A integral em E de ρ V escalar N dA vai ser quem? Vai ficar, isso aqui é constante, ρ V escalar N é constante, por quê? Dentro do meu volume, então eu posso tirar ela para fora da minha integral, ou no caso que nem é no volume, né? Na face, eu estou assumindo que essa quantidade é constante na face, tá certo? Então eu vou tirar ela para fora da minha integral, né? E vai ficar ρ, V escalar N é o E, apareceu aqui, vezes a área é o WE. Eu vou fazer isso, o WE não, o AE, né? Eu vou fazer isso em W, vou fazer isso no norte, em N, e vou fazer isso em S. Então é bem simples, na verdade, né? Parece assustador, aquela integral, mas na prática é bem simples. Depois começa a entender o que está acontecendo, é bem simples. E aí, como as áreas, na verdade, o que a área é? É delta
Eu não desenhei os deltas aqui, mas acho que não precisa, né? Aqui eu tenho o AE vai ser o delta Y vezes 1. Ó. O AW é o delta Y vezes 1 também, né, em W. O AN é o delta X vezes 1. E o AS também é delta X vezes 1. Então essa equação aqui, né, felizmente, é a mesma equação que eu tinha obtido anteriormente, que é a forma discretizada da conservação da massa. Tá? Como é incompressível, eu não botei o índicezinho no E aqui, né? No ρ, né? Porque o ρ é constante, né? Se incompressível, o ρ é constante. Certo? É complicado? Não. Em essência é simples. Fica complicado quando as equações começam a ficar maiores, coisa e tal. Mas em essência é bem simples. Tá bom? Então tá.